Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus esteja manifestado sobre a tua vida e sobre a vida deste povo. Na realidade, nós já estamos na semana do encontro, né? Essa é a semana. Iniciou-se o domingo e nós estamos aqui ansiosos. Eu pedi, Senhor, a semana é do encontro, coloca uma palavra de avivamento, de despertamento da tua igreja. E a palavra que o Senhor me deu provavelmente vai mexer com você nessa noite, porque mexeu comigo, me fez enxergar, me fez ouvir algumas coisas que na correria do dia a dia acaba passando batido e a gente acaba entrando até mesmo no esfriamento. O tema da mensagem de hoje é ver e ouvir para a salvação. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia, o seu smartphone, o aplicativo da Bíblia, baixado, abra aí em Mateus 13. Acompanhe a leitura comigo. Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 13, do verso 13 ao verso 19. Mateus 13, de 13 a 19, diz assim: Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Verso 16. Bem-aventurado, porém, os olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Somente até aí. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi revelada diante de nós. E cremos pela nossa fé que essa é a maior profecia, que essa é a maior revelação. Te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que tu venha nessa noite abrir os nossos olhos e abrir os nossos ouvidos, para que venhamos a entender o real propósito, o real entendimento, a real direção que devemos tomar nessa noite, para que a nossa vida alcance a salvação em Cristo Jesus. Amém. Se eu te perguntar nessa noite, você consegue ver o amor de Jesus sobre a tua vida? Você diria sim ou não? Se eu te perguntasse se você consegue ouvir a voz do Senhor te orientando ao caminho que você deve trilhar, você diria sim ou não? Amém. Eu queria te contar uma história nessa noite. Existia um homem muito bem sucedido, um homem abastado, um homem que diante do povo era um grande vencedor. E esse homem, ele tinha 4 mulheres. A primeira mulher, a segunda, a terceira e a quarta conviviam debaixo do mesmo teto.
Mas o tratamento desse senhor, desse homem para com as esposas era diferente. A quarta esposa era uma esposa que ele amava demais. Dedicava grande parte do seu tempo a ela. Dava a ela as melhores roupas, os melhores calçados, os melhores alimentos. Vira e mexe, ele estava com ela. E ele adorava mostrar para as outras pessoas a sua quarta esposa. Amava. Aquilo lhe trazia uma felicidade imensa. Poder desfilar ao lado da sua quarta esposa. Já a terceira esposa, ele também gostava demais e dedicava horas especiais do seu tempo. Fim de semana, passeios noturnos. Ele adorava. E também, com até soberba e orgulho, fazia questão de mostrar para as pessoas assim, aqui ó, ela é minha. Eu a possuo. Eu a domino. Eu a conquistei. E aquilo trazia uma imensa alegria ao coração daquele homem também. A segunda esposa era a esposa confidente. Toda vez que ele tinha uma dúvida em seu coração, ele corria para a segunda esposa e falava, ó, está acontecendo isso e isso. Quando ele estava com algum tipo de problema, ele ia para a segunda esposa e falava, ó, cara, está acontecendo um problemão, eu não sei como agir, me orienta, me mostra, intercede por mim. Então, toda vez, entre conselhos, problemas e direção, ele corria para essa segunda esposa. Já a primeira esposa, ela era esquecida, mal amada, maltratada, tinha pouco valor no coração e na mente daquele homem. Basicamente negligenciada. Quase que esquecida totalmente. Para falar a verdade, em alguns momentos, esquecida totalmente. Só que um belo dia, porque esse dia chega, e não tenha dúvida, ele chegará. Depois de alguns anos, esse homem, ele ficou doente. E a doença mortal. Em seu leito de morte, ele lembrou, eu estou aqui sofrendo, dor, angústia, medo, mas eu tenho 4 esposas. E eu amei essas esposas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamá-las e vou fazer uma proposta para elas. Então ele foi e chamou a quarta esposa, aquela mais amada, aquele que ele cuidava, dava as melhores roupas, lembram? Calçados, dedicava um tempo precioso a ela. E ele chega para ela e fala assim, esposa, eu estou morrendo. E eu confesso a você que eu estou com medo. Eu não queria ir só. Eu te amei tanto, eu te dei tanto valor, te dei tanto do meu tempo. Vem comigo. Porque eu tenho medo. A quarta esposa vira para ele e fala assim, você está louco? Que proposta absurda é essa? Não. Você está maluco? Vá você. Eu não vou. Eu vou ficar. E se retirando, deu as costas, foi embora. Ele entrou no profundo desespero. E falou, gente, mas eu amava tanto. Eu cuidava tanto. Eu me dediquei tanto. Por que ela agiu dessa forma? Tem nada não. Eu tenho outras esposas. Mandou chamar a terceira esposa. E entrando em seu quarto, ele fez a mesma proposta. Terceira esposa, eu sempre tive muito orgulho de você. Fiz questão de mostrar você para os meus amigos.
mas eu estou partindo, eu estou com medo, eu estou morrendo. E você sabe o quanto eu te amei, o quanto eu sou apegada a você. Vem comigo. A terceira esposa vira e fala assim: você é louco. Como você tem a cara de pau de me fazer essa proposta? Não vou com você de jeito nenhum. E ainda falo mais. Assim que você morrer, eu procuro outro para colocar no teu lugar. Você é louco. Vá, morra só, porque eu ficarei e serei de outro. Vou embora. Mais uma vez, lágrimas correm pelo rosto desse homem. E ele fala assim: mas eu amei demais, como eu cuidei, como eu lutei por essa terceira esposa. Eu sei o quanto eu lutei para ter essa mulher comigo. Mas não tem nada não. Eu ainda tenho mais uma esposa. E mandou chamar a segunda esposa. Esposa, eu estou morrendo. E eu queria te fazer uma proposta. Vem comigo, me dá a mão. A segunda esposa olhou para ele e falou assim: olha, marido, eu até te amo. Realmente eu te amo. Mas eu não posso. Isso aí você está me pedindo demais. Eu não tenho como morrer com você. Vamos fazer o seguinte: por eu te amar demais, no dia do teu funeral, eu vou fazer um funeral inesquecível. Eu vou te honrar. Vai ter música, vai ter flor, vai ser o melhor caixão. Eu vou chamar o melhor pastor. Mas ir contigo não dá. Realmente não dá. E virou as costas e foi embora. Mais uma vez aquele homem começa a chorar. E fala: nossa, tanta dedicação a essas três mulheres. Eu estou pedindo para elas, no meu leito de morte, que elas me acompanhem, mas as três negaram. Por que isso está acontecendo? Sem ele esperar, entrou a primeira esposa. Ele vira e fala assim: você? Mas eu não mandei te chamar. Mas ela virou para ele e falou assim: mas eu estou contigo. Tadinha, batida, magrinha, cansada, sem ter formosura alguma. Mas ela pega na mão do marido e diz assim: aonde você for, eu irei contigo. Aonde você for. Eu queria te revelar a real intenção dessa história. Eu queria que agora você prestasse muita atenção, que os seus olhos estejam abertos e o teu ouvido atento para o que eu vou te falar. A primeira esposa, na realidade, ela representa o teu corpo humano, o teu corpo físico. Tem gente que tem se dedicado demais à sua aparência. Horas e horas e horas e horas na academia. Pastor, mas isso é pecado? Não, muito pelo contrário. É salutar, saudável. E eu indico, faça. Cuide do seu corpo. Mas eu também queria te revelar uma coisa. Na hora da tua morte, o teu corpo ficará. Ele não te acompanhará. Porque do pó viemos e ao pó retornaremos. Você deve cuidar sim do teu corpo, desde que isso não atrapalhe a tua vida espiritual, a ponto de você negligenciar a tua espiritualidade com desculpa que não tem tempo para nada, a não ser ficar dentro de uma academia, ou simplesmente tomando suplemento para lá, suplemento para cá, quando na realidade o maior suplemento é esse aqui. É isso que alimenta, é isso que sustenta a vida do cristão. Você é capaz de ficar dentro de uma academia 5 horas
mas é incapaz de ler a tua palavra em 5 minutos. A Bíblia que o Senhor te presenteou, você tem negligenciado e cuidado apenas do teu corpo, somente daquilo que é mortal, daquilo que não irá te acompanhar. Essa é a representação da quarta esposa. A terceira esposa, aquela que ele adorava cuidar em momentos especiais e principalmente a mostrar, representam os bens que você conquistou. Seu carro, sua moto, sua conta bancária, sua casa. Tudo isso é muito legal. E você deve continuar atrás dos teus sonhos. Desde que isso seja a sua única meta. Crescer financeiramente. Se apegar a bens. A palavra de Deus ela é bem clara. Louco é aquele que ajunta tesouros nessa terra. Porque vem a ferrugem atrás e consome. E eu te afirmo, em nome de Jesus, na hora da passagem, tudo que você conquistou ficará sobre essa terra. E pasmem, mal você descerá à sepultura, já tem pessoas se apropriando daquilo que era seu. Do seu carro, da sua moto, da sua casa, de tudo que você conquistou. Porque para onde você vai, você não vai levar nada. Absolutamente nada. Não tem como levar. Tem gente que tem dado mais valor ao seu carro do que a sua esposa. Tem gente que se preocupa mais com o seu saldo bancário do que com a felicidade e o futuro do seu filho. Tem gente que pensa mais, se dedica mais em sua casa do que em sua própria salvação. Essa é a realidade. Não levaremos nada, nem nosso corpo, nem nossos bens. Essa terceira esposa representa bens materiais. A segunda esposa representa a tua família. A tua família te ama. E é um bem maravilhoso, uma graça sem tamanho que Deus nos concede. A nossa família. Só que a Bíblia também nos revela que Cristo disse, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. Vai aborrecer pai, vai aborrecer mãe, vai aborrecer filho, vai aborrecer mulher, vai aborrecer primo. Eu falei isso hoje na escola teológica. E se a tua família, de alguma maneira, tem te afastado de Cristo Jesus, cuidado com a sua família. Pela fé eu creio que não. Que a tua família está contigo nessa mesma direção. Mas tem gente que infelizmente tem dado maus exemplos e maus conselhos. A ponto de criticar a tua conduta. Já vai para a igrejinha? Vai lá, dá dinheirinho para pastor? Você acha que isso vai te levar para algum lugar? Cuidado. Muito cuidado. Na hora da tua morte, a tua família também não vai te acompanhar. Você vai só. Você irá descer e para onde você for, seja para o céu ou seja para o inferno, nem teu corpo, nem teus bens, nem tua família irá contigo. Mas existe a primeira esposa, a esposa que tem sido esquecida, negligenciada, deixada de lado. Não há muita preocupação quanto a ela. E essa primeira esposa, ela representa a tua alma. A tua alma. Pessoas que vivem dentro da academia, horas e horas a fio, se preocupando somente com o corpo e com a aparência. Melhor roupa, melhor calçado, melhor alimento. Mas a alma não é nutrida nem alimentada. Não é cuidada. Tem gente que tem dado muito valor
a bens materiais. Se empenham, lutam, ficam sem dormir, quase a ponto de loucura, para conseguir conquistar alguma coisa. E na grande maioria, infelizmente, adoram se amostrar. Olha o carro que eu comprei. Olha a moto que eu comprei. Olha a casa de praia que eu tenho. E a alma, tadinha da alma. A alma continua lá, definhando, esquecida num canto. A alma. Para onde vai a tua alma? Para onde ela vai? Talvez nessa noite essa mensagem tenha sido até um pouco dura, mas é uma mensagem de despertamento. Comece a pensar na tua vida. Comece a refletir verdadeiramente. Os meus olhos espirituais estão realmente abertos? Os meus ouvidos estão atentos? Tudo aquilo que eu tenho visto em minha caminhada, tudo aquilo que eu tenho ouvido em minha caminhada, tem realmente mudado a minha direção? Eu tenho dedicado um tempo precioso a nutrir a minha alma, meditando na palavra, buscando intimidade com o Senhor da igreja, pedindo perdão pelos meus pecados ao Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu tenho alimentado a minha alma, porque a minha alma, ela vai comigo, e pela minha fé em Cristo Jesus, ela vai comigo para o céu. Mas mesmo que você vá para o inferno, devido a todas as atitudes erradas, mal conduta, ela vai te acompanhar também para o inferno. Ela vai contigo. Pela fé, eu creio que você tem praticado o que é bom perante os olhos do Senhor. E que a tua alma, nesse domingo à noite, ela está forte. Ela está avivada. Ela está disposta a ir com você pela graça que é derramada diariamente sobre a tua vida. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, o Senhor se depara com um cego. E ele pergunta a esse cego: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Que eu volte a enxergar. Que eu consiga enxergar Jesus Cristo em minha vida todo dia. Pois Jesus Cristo morreu para dar a salvação a mim e a minha alma. Lá em Atos 9, depois que Paulo estava 3 dias cego e em jejum total, a Bíblia diz que caem dos olhos daquele homem como escamas, e ele voltou a enxergar. Anos e anos vivendo sobre a face da terra, mas como um cego que enxergava. E a Bíblia diz que depois que as escamas caem dos olhos de Paulo, ele se levantou e pediu para ser batizado. Talvez muito entre nós estejam caminhando, achando que enxergam e achando que ouvem, mas não veem o que deveriam ver, e nem ouvir o que deveriam ouvir, como diz a profecia que eu acabei de ler, de Isaías. Pois o Senhor, Ele nunca deixou de te amar. Ele sempre esteve ao teu lado. Mas eu já cansei de ouvir, irmãos na fé, o Senhor não me ouve. O Senhor não me escuta. O Senhor não fala comigo. O Senhor não me mostra nem me revela. Talvez você tenha pouca intimidade com isso aqui.
Porque toda vez que eu abro a minha Bíblia, eu vejo o quanto eu preciso de Jesus. Toda vez que eu abro a minha Bíblia, o Espírito Santo revela aquilo que Ele quer que eu veja. Toda vez que eu abro a minha Bíblia, Deus fala comigo. Ele fala: William, faça assim. William, não faça isso. Se você ouvir a minha voz e atentamente ouvir a minha voz, tu será abençoado. E tu encontrarás a salvação em meu filho. Pois este foi o mais belo plano traçado pelo Deus a qual servimos e amamos. Ele deu o seu filho, seu único filho, para que você e a sua alma fossem salvos. Mas então por que nos comportamos dessa maneira? Cegos, espiritualmente falando. Surdos, espiritualmente falando. Por quê? Devemos orar mais, devemos buscar mais, devemos estar reunidos como estamos hoje. E é muito lindo a visão daqui de cima. Ver pessoas que poderiam estar em qualquer outro lugar. Mas o Espírito Santo te conduz e te trouxe até aqui para louvar, engrandecer, exaltar o santo nome de Deus e se alimentar da sua palavra. É por isso que nós nos reunimos. É por isso que o Senhor derramou sobre essa cidade, através do seu servo, pastor Cleiton, a visão celular e o encontro e reencontro com Deus. Acabamos de ver, para fortalecer a nossa fé, um testemunho lindo de mais uma família que atentamente abriu os seus olhos e os seus ouvidos para ver e ouvir o que Deus e o que o Senhor Jesus e o Espírito Santo tinha preparado para eles. Devemos estar atentos à voz do Senhor. Devemos estar ligados nas placas de aviso que todo dia o Espírito Santo coloca diante de nós. Todo dia. Todo dia você tem a oportunidade de ver e ouvir o recado do papai. Eu queria que você entendesse que quando Cristo ele diz assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Que isso fosse um lema para a tua vida realmente. Porque não há um dia sequer para aqueles que têm intimidade e buscam a face do Senhor que Ele não falhe ao teu coração. Você pode até negligenciar e fazer, como diz o jargão lá do mundão, ouvido de mercador. Mas todo dia Ele fala contigo. Todo dia. Esse era o recado que o Espírito Santo tinha para mim e para a sua igreja. Eu queria que você se colocasse de pé e que tivesse conversando com o Senhor nessa noite, pedindo que Ele venha abrir os teus olhos, os teus ouvidos espirituais.